Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rangel. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a alvenaria estrutural e sobre um tema que a gente trata com bastante detalhe no curso, mas aqui a gente gostaria de ressaltar a importância da modulação na alvenaria estrutural. Por que que a gente precisa dedicar tanto tempo, né, e tanto planejamento e como isso impacta no empreendimento como um todo, no final das contas, né? Tanto na economia quanto no caminhamento da obra, como que isso impacta no seu projeto diretamente. Primeiro, o que é modulação na alvenaria? Modular a alvenaria é projetar utilizando uma unidade modular. Então, os blocos disponíveis no mercado, eles são pré-determinados de acordo com a norma específica, quais são as dimensões permitidas, né? Até para que a gente tenha uma padronização da produção desses elementos e, portanto, da aplicação dele em projeto e em obras. Então, não pode ser diferente do que está pré-estabelecido. A modulação garante a racionalização do sistema e permite um alto índice de produtividade, que é uma coisa que nos preocupa muito, né, todo dia, produzir mais no menor tempo possível. Esse é processo, quando a modulação é feita de forma correta, a gente consegue isso além de reduzir o desperdício na obra. E cortes que na alvenaria eu não posso cortar bloco, ok? A prática de modulação tem reflexo praticamente em todas as fases do empreendimento. Primeiro, simplifica a execução, fica mais fácil. Né? Tem muita gente que reclama que a alvenaria é complicado de executar. A modulação bem feita isso facilita muito. Permite a padronização dos materiais, facilita o controle da produção da alvenaria, né? E aumenta a precisão e reduz problemas de interface entre os componentes, né? Inclusive entre as demais disciplinas, como instalações elétrica, hidráulica e arquitetura, quando a gente faz isso bem pensado nessa modulação. Num projeto convencional, mais ou menos o fluxo aí do projeto é o que a gente está vendo. Na primeira etapa do projeto, a arquitetura trabalha quase que 100% sozinha. Né? Aqui as demais disciplinas, como estrutura e instalações, até a fase do projeto legal, até ir para a prefeitura, as demais praticamente não se envolvem no projeto. Né? Tem pouco envolvimento e daí sim, daí para frente é esse envolvimento. No projeto de avião estrutural isso pode acontecer. Inclusive a arquitetura, estrutura e instalações precisam estar desde o começo juntos para que a concepção seja feita de maneira adequada e não seja necessário ajuste de projeto depois do projeto aprovado em prefeitura. Né? Isso traz uma consequência de custo, inclusive muitas vezes reaprovar esse projeto inteiro gera um transtorno muito grande, além de gastar mais dinheiro com esse processo. Então nós temos para melhorar isso o que a gente chama de malha modular, né? Entender e projetar em cima do que a gente chama de malha modular. A malha modular, basicamente, de forma simplificada, são traçados alguns grids, alguns planos com múltiplos, né? De 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, para que quando a gente module, faça a modulação, quando a gente planeje a arquitetura, inclusive, porque isso tem que vir da arquitetura para que seja necessário o menor número possível de adaptações, né? A gente não tenha que fazer alterações na arquitetura em função da modulação, porque a arquitetura tem que se ajustar à modulação, mas para que isso seja o mais limpo possível, a gente sugere aí uma malha modular, basicamente um grid aí dentro das medidas não só das unidades, né, das paredes, quanto também das minhas aberturas, portas e janelas dentro de medidas previamente estabelecidas, né? Para que isso não aconteça dessa forma que a gente está vendo. Um projeto não modulado, desde a arquitetura, ele pode gerar esse número grande de compensadores e muitas vezes até modificar realmente a arquitetura, né? A gente tem, se a gente fizer uma dica de ouro aqui, a arquitetura com as medidas internas, osso, sem acabamento, final 1 e final 6, 3,31, 3,36, 4,21, 4,26,
praticamente ele é 100% modulável, mas não quer dizer que não seja necessário o uso de compensadores. Então é muito importante que essa modulação, como a gente viu no gráfico anterior, seja feita antes do projeto legal, quando está fazendo a concepção pela arquitetura. Fez a concepção, né, faça a modulação e faça a elevação dessas paredes para confirmar se isso realmente está modulado e a gente tem essa imagem. Né, um projeto realmente compatibilizado, limpo, sem o uso de unidades especiais, né, que reduzem a sua produtividade, a sua qualidade na obra e aumentam o seu custo. São peças maiores, né? Então basta que seja feito de maneira correta e com os conceitos corretos desde a fase de arquitetura. A gente vai ter essa limpeza, evitando esse tipo de coisa em obra, né? Isso aí na alvenaria é inconcebível. A gente não pode ter esse tipo de situação, porque eu vou deixando de colher os benefícios que o sistema proporciona, né? Qualidade, velocidade, economia, entre vários outros que a gente já estudou no curso. Ou, caso você não tenha feito, vai estudar com bastante detalhe. Então, dentro dos blocos, nós temos aí as famílias de bloco, basicamente, família 1530 e a família 1540. Temos também a família 1940, mas geralmente utilizado para obras como barracões, onde precisa de pé direitos maiores do que o limite SBUTs para a família 1530. Então, temos aí os blocos dessa família como um todo, né? E os blocos da outra família. A gente não mistura famílias. Então, quando a gente produz a família 1530, que é o bloco de 14 por 29, é chamado 1530 porque tem uma junta de 1 centímetro de argamassa, a gente consegue utilizar essa família como um todo. E a escolha da família deve ser feita logo, né, na concepção do projeto. Ok? E daí pensando, portanto, nas amarrações corretas dos blocos. Tem blocos específicos para amarração em T, né? Blocos específicos para amarração em L na família 1540, por exemplo. E essa amarração direta, que é o que a gente está vendo aqui, ou seja, uma fiada sim, uma fiada não, ela inclusive garante um melhor funcionamento da estrutura do ponto de vista de distribuição das tensões, dos carregamentos. Então é melhor que seja assim. A norma solicita que essa amarração seja de forma direta, né, que a gente chama direta essa amarração bloco sim, bloco não, para que no final eu consiga a contribuição entre as paredes. Então isso muda inclusive no seu processo de cálculo. Por isso que nesse módulo a gente vai tratar exclusivamente de projetos de detalhamento e aprender a fazer isso, porque se você fizer isso de maneira incorreta, né, o jeito de calcular é outro, né, e quando o cálculo é feito uma amarração indireta, as paredes acabam sendo penalizadas, entre aspas, porque a distribuição de tensão é diferente. Então existem medidas modulares para cada família, que a gente está vendo de 19, sempre com 1 centímetro de junta de argamassa, né, as combinações das peças. E eu preciso pensar não só na modulação em planta, que ela é muito importante porque ela faz parte da minha concepção, né, do projeto, determinação realmente das paredes que são estruturais, e por isso que eu preciso fazer essa modulação antes do dimensionamento, porque o cálculo vai ser feito já na posição correta das paredes, né? Se eu tiver que calculei depois de modulado, eu tenho que mudar 5 centímetros, 3 centímetros na parede, isso muda o meu dimensionamento, inclusive. E aqui a gente tem alguns trechos de ligações, tanto para alvenaria com a laje aqui, o cintamento em J, ou a canaleta U, né? Isso vai mudar basicamente meu pé direito, mas eu tenho as duas opções e essa escolha é feita junto com o projeto e com o construtor, né? Aí um exemplo de uma modulação em planta. Então imagine que eu calculei sem fazer essa modulação antes, eu posso ter que refazer todo o meu dimensionamento. E eu não posso ter, por exemplo, meio bloco no meio da parede, senão a gente não vai ter uma elevação como a gente está vendo aqui, com esse intertravamento entre as juntas, né? Eu não posso ter junta prumo aqui, porque isso dá uma fissuração na alvenaria. Ok? Aí um outro exemplo de uma modulação de um edifício.
E outro exemplo aqui. No curso a gente aprende a fazer essa modulação passo a passo com as duas famílias 1530 e 1540, com dicas importantes que facilitam a sua vida, tá? Mas aqui eu gostaria de ressaltar que se esse processo não for bem feito, né, você pode colher prejuízo na sua obra, o oposto daquilo que a gente imagina, que a gente projeta para a alvenaria. Então, é importante ter em mente que o projeto é a ordem de serviço. A obra vai pegar essa sua modulação, essa execução. O dimensionamento é uma coisa, lógico, muito importante. A gente vai aprender no módulo 2 com bastante cuidado. Mas, se isso não for bem feito, não adianta dimensionar nada. Tá? Então, a montagem da alvenaria em função disso. Daí é importante elaborarmos um conjunto de detalhes de projeto. Então, não só a modulação, como a elevação. A dica aqui é que sempre que fizer a modulação, faça a elevação. Nem sempre aquilo que você imaginou em planta realmente vai se confirmar na elevação, então a gente consegue fazer esse ajuste, né? Na elevação, percebeu alguma coisa diferente, volta na modulação e corrige, porque a elevação tem que ser retrato exato a elevação tem que ser retrato exato da modulação, então essas coisas se ajustam juntos. Ok? Pessoal, obrigado. Tendo dúvida, coloque aqui no comentário, mas a intenção do vídeo foi ressaltar sobre caso você não saiba ou não faça uma modulação, uma elevação de maneira correta, bem planejada e coerente, ela pode prejudicar o seu projeto como um todo. Ok? Um forte abraço e até mais.